Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um encontro, mais um módulo dos nossos estudos sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a nova Lei 14.133, que entrou aí em vigor no dia 1º de abril de 2021. Tem aí um período em que a gente ainda tem a aplicação da nova lei e das legislações antigas, que vai até o dia 1º de abril de 2023. Então, com isso, nós já caminhamos aí para a reta final quanto a uma aplicação total da nova legislação. Já falamos aqui sobre as questões relacionadas aos princípios, sobre as questões relacionadas à parte pedagógica trazida pela nova legislação, que é bastante detalhada em relação à parte de conceituação. Já falamos sobre as modalidades e hoje aqui, nessa conversa, eu vou puxar para vocês uma nova modalidade que foi trazida pela nova legislação, que é chamada de diálogo competitivo. Nós já falamos sobre ela em outros encontros, só que não fizemos uma abordagem mais aprofundada. E agora, nesse módulo, é sobre isso que nós vamos tratar. O diálogo competitivo, então, trazido pela nova legislação, ele tem como objetivo tratar de assuntos técnicos que a própria administração traga uma inovação tecnológica sobre aquele objeto contratual. E aí, diante disso, diante dessa inovação tecnológica, a própria administração não tem escopo para fazer por si só uma elaboração desse projeto. E aí se estabelece, então, o que se denomina de diálogo competitivo. Então, sempre será voltado para tudo que traga uma inovação. Disse já aos senhores em outros encontros que logo do início da vigência da nova legislação houve muito equívoco de alguns administradores em estabelecer o diálogo competitivo, por exemplo, para a compra de café, para a compra de copos descartáveis, o que não é pertinente a essa modalidade, uma vez que ela antecede, o diálogo competitivo, ele vai anteceder aquele momento da apresentação das propostas. Ele se starta para que inicialmente a administração possa ouvir dos interessados as análises, as propostas relacionadas ao projeto. Então ainda não há uma publicação de objeto e projeto de contratação. Na verdade, há um chamamento de interessados quanto a um objeto de forma ampla e que sobre esse objeto seja apresentado um projeto técnico. Então, por isso que se fala um projeto que tenha relação com uma inovação tecnológica, com algo que seja novo, com algo com o qual a administração nunca tenha contratado e que ela queira estabelecer ali novos critérios, objetivando ali questões de eficiência, questões de sustentabilidade. Então tem muita relação com as inovações, com tudo aquilo que o mercado vem apresentando como novo, em especial até questões relacionadas à tecnologia da informação, que cada vez mais a gente quer implementar isso também dentro da administração pública. E quando a gente fala de tecnologia da informação, por exemplo, a gente pode falar, digamos que a administração pública ela queira saber todo o caminho pelo qual passa a parte, por exemplo, da merenda escolar. Então, desde que aquele produto chega no setor de distribuição de merenda, quanto tempo ele fica ali, quer fazer um controle de estoque, quer fazer um controle de saída daquilo e diante disso ele quer implementar toda uma inovação tecnológica, ele quer fazer ali um controle mais apurado com relação à parte toda de utilização dos nutrientes, de utilização de consumo depois, pelos próprios estudantes do município, quer fazer uma verificação mais amplificada sobre isso, considerando desde a chegada daquele alimento até mesmo ao seu consumo final. Então isso de repente pode interferir numa inovação tecnológica. A gente pode falar isso também dentro de setores de obras públicas, quando a gente quiser objetivar questões relacionadas à sustentabilidade, a uma reutilização, por exemplo, de fatores relacionados à energia. Então, tudo isso é inovação tecnológica.
que hoje já muito se fala, mas ainda está em fase de elaboração. E aí, por esse motivo, não é nada que a administração já tenha ali pronto, que se ela for procurar junto a um catálogo ou junto a próprias instruções da parte de engenharia, ela não vai encontrar uma definição, né, uma pré-definição quanto àquele escopo. Então, por isso se starta um diálogo competitivo. Para que esse diálogo competitivo seja startado, também é necessária uma publicidade, né, esse chamamento dos interessados, colocando ali o objeto que a administração pretende, então, abrir para uma análise, que aí depois será objeto de uma abertura de um edital para apresentação das suas propostas. O que a nova legislação traz é que é o seguinte: uma vez publicado esse chamado, precisa-se colocar um prazo mínimo de 25 dias úteis para que então os licitantes, né, os interessados, na verdade, apresentem os seus projetos. A realização dessas conversas, desses diálogos, eles devem ser feitos de forma individualizada, tá? Então, a realização se dá através de sessões individualizadas, então diferente do que acontece numa sessão pública de licitação, em que você tem ali todos os licitantes, né, de forma aberta àquela sessão pública. Já no diálogo competitivo, esse diálogo ele acontece de forma privada. Mas observem, ser de forma privada não significa obediência à devida transparência. Tanto é que a própria lei, ela pontua, né, ela expressa em relação a que esse diálogo, essa reunião, ela precisa constar em ata e também ser gravada através de mecanismos, né, de mídias de áudio e de vídeo, certo? Então, tudo isso precisa ter um registro para garantir que critérios de moralidade, de impessoalidade, de legalidade e de transparência sejam cumpridos durante aquele diálogo. Certo? Então, tudo isso é devidamente registrado. Então, há primeiramente uma publicação, uma convocação de interessados, respeitado esse prazo mínimo de 25 dias úteis, para que esses interessados apresentem, então, o seu projeto para esse diálogo. E aí, através, então, desse diálogo, vão se estabelecer conversas individuais com os interessados, fazendo todo esse registro, para que então depois a administração faça uma análise quanto à escolha de qual o melhor projeto, qual vai ser a linha utilizada para então publicação desse edital e apresentação das propostas, certo? Uma vez feito então esse diálogo competitivo, ouvidas todas as partes interessadas, todas as empresas, se estabelece então essa comissão dentro da administração para uma avaliação desse projeto. Essa avaliação ela tem que ser feita por pelo menos, né, uma comissão com 3 integrantes, assim como acontece em toda comissão. Então a gente sempre vai ter números ímpares para evitar o quê? Critério de empate. Então essa comissão tem que ter pelo menos 3 servidores nomeados para a sua atuação dentro dessa análise dos projetos apresentados, certo? Vai ser feita uma análise. Diante dessa análise, então, diante de todo o escopo apresentado, vai se definir, então, qual será o projeto, qual será a linha adotada. Para daí, então, que se starta a fase da publicação do edital. Então, os senhores lembram que quando nós tratamos do processo licitatório, né, de todas aquelas etapas de procedimento, e que hoje a gente já fala de uma inversão de fases, ou seja, que primeiro se apresenta a proposta, né, se analisa a proposta, para depois se ver a licitação, a habilitação em todas as modalidades licitatórias pela nova lei. No caso do diálogo competitivo, a gente está falando numa fase que antecede a apresentação das propostas, certo? Então aqui, quando a gente faz aquela linha do tempo em relação ao processo licitatório, iniciando a sua fase externa, né, que a gente tem aqui com a publicação do edital, certo? Aqui iniciando então uma fase externa, no caso aqui do diálogo competitivo, nessa fase aqui, ele fica como se fosse aqui uma zona diferente.
quando a gente iria ali startar então a fase, né? A gente tem a fase interna e a fase externa. E aqui, no caso do diálogo competitivo, a gente fica nessa fase aqui. Por quê? Eu já verifiquei todas as questões relacionadas ao quê? Ao meu interesse na contratação naquele objeto, o que eu desejo contratar, por que eu desejo contratar, eu só ainda não sei o que, como será essa contratação. Então percebem que essa fase do diálogo competitivo tem como objetivo eu estabelecer o que? Como será feita essa contratação, certo? Eu já sei o que eu quero, eu já sei por que eu quero, eu só não sei como eu tenho que fazer. Então aí por isso que se estabelece esse diálogo competitivo, certo? E aí antes dessa publicação de um edital para apresentação das propostas e devido à sequência do meu processo administrativo de licitação, eu vou fazer essa publicação, esse chamamento de interessados com relação àquele objeto para que se estabeleça então esse diálogo competitivo. Essa publicação, ela tem que acontecer num prazo de 25 dias úteis para o quê? Convocação para iniciar esses diálogos, tá? Então, para iniciar o diálogo competitivo, finalizada essa fase interna aqui, eu vou estabelecer uma publicação de chamamento que tem que ter pelo menos 25 dias úteis para que nós possamos iniciar a fase de diálogo competitivo do meu processo, ok? Finalizada essa etapa do diálogo competitivo, ou seja, finalizada a análise de como eu quero a minha contratação, aí sim eu vou startar a fase da publicação do meu edital para a apresentação das propostas. E aí, essa fase de publicação do edital, ela precisa respeitar um prazo mínimo de 60 dias, para que então os licitantes interessados apresentem a sua proposta, certo? Lembrando que pela nova lei, sempre quando a gente falar desses prazos que correm desde a publicação de uma convocação, desde a publicação de um edital para a realização do primeiro ato público, ou seja, uma sessão pública, ou mesmo aqui um início da fase de diálogo, eu vou falar sempre em dias úteis, ok? Essa é a proposta da nova legislação. Sempre que falarmos em dias, falaremos em 60, em 25 ou 60 dias, ou em 8 dias, ou em 10, falaremos sempre em dias úteis. Por quê? A nova legislação, ela veio aí, né, ao encontro, na verdade, a parte da nova legislação mesmo processual. Hoje a gente já sabe que os critérios do novo processo civil e, consequentemente, tudo aquilo que envolve prazo já se conta, certo? Em dias úteis. Essa é a regra geral, salvo aqueles casos, como acontece, por exemplo, com os juizados especiais cíveis, em que se contam dias corridos e não dias úteis. Mas regra geral, hoje, processual, é que a gente conte sempre o prazo em dias úteis e não diferente, e até por isso que a nova lei, ela traz tudo dentro da fixação de dias úteis. Então, hoje, uma publicação de edital pela nova lei na contagem de prazos, a gente sempre vai contabilizar dias úteis. E aí, dentro desse critério de análise de dias úteis, a gente sempre vai excluir finais de semana e dias de feriado ou em que não ocorra expediente. Então, esses dias não entram no cômputo, né, na contagem dos prazos, ok? Então, esse é o diálogo competitivo e lembrem sempre disso. Qual é o objetivo dele? Se estabelecer o como. Porque nós já falamos também que a gente sabe que no meu pedido, né, de contratação, quando eu starto lá toda a minha fase interna, eu preciso saber o que, por quê e o como eu quero, correto? Então, o que eu quero, por que eu quero e como eu quero. E o diálogo competitivo, ele vem quando a administração
por questões de inovação, ela não sabe como contratar aquele objeto. E aí sim, por esse motivo, se estabelece o diálogo. Então ele é uma fase anterior a essa publicação da apresentação das propostas, mas também não significa que eu não tenha que ter startado a minha fase interna. Então eu já vou ter definido o que eu quero e por que eu quero. Toda essa motivação ela é necessária, certo? Dentro do meu procedimento interno. Agora, o que eu vou definir é o como, ok? Então, lembrando que, para análise aqui desse como, das propostas apresentadas, né, dos projetos apresentados, para que faça essa análise final, eu vou ter a nomeação ali de uma comissão de pelo menos 3 servidores, ok? Então, esse é o famoso diálogo competitivo, nova modalidade licitatória, trazida pela nova lei de licitações. Importante, então, que a gente entenda que se trata sobre aquilo em que a gente não sabe o como, ok? Então, guardem bastante isso, porque a tendência é que o diálogo competitivo, ele não seja rotineiro dentro da administração, em especial hoje com a grande catalogação que nós temos das aquisições de bens e mesmo das prestações de serviços. Então, com a grande catalogação, certo? Dos bens e dos serviços, o diálogo competitivo realmente vai se relacionar àquilo em que a administração não tenha meios para fazer uma definição de como ela fará essa contratação. Guardem isso, sobre isso que se refere o diálogo competitivo. Então evitem esses micos e que acontecem mesmo em tudo que está sendo novo, como já aconteceram em publicações ocorridas no ano passado. Joguem aí nos diários oficiais, em especial da União, que os senhores vão encontrar aí publicações de diálogos competitivos, como eu disse, para coisas simples, que estão devidamente catalogadas lá junto aos portais, que a gente consegue ter toda ali uma definição. Mas ainda assim, por uma inexperiência e muitas vezes numa ansiedade de já se estabelecer critérios da nova legislação e a aplicação dela, houve essa atitude precipitada de alguns administradores. Mas eu tenho certeza que com vocês isso não vai acontecer, diante dessa conversa que a gente está tendo hoje, diante de todo o estudo que está sendo feito sobre a nova legislação. Ok? Então a gente encerra aqui esse norte geral sobre o que significa um diálogo competitivo, nova modalidade licitatória trazida pela 14.133. Até a próxima!